Nós estamos iniciando mais um programa Sociedade em Evidência, aqui pela TV Grande Dourados, canal 6, a TV, o canal da família douradense, né? Nós temos hoje a grata satisfação para você que está nos assistindo aí, que estamos entrando agora no ar com esse programa Sociedade em Evidência. Nós vamos entrevistar o Dr. Antônio Carlos Praça, ele que é o diretor da Imunitas Vacinas, né? É uma empresa, né? Não deixa de ser uma empresa constituída dentro de Dourados. Ele que é natural do estado de São Paulo e vai falar para a gente depois também sobre a importância, né? A importância porque vacinar, o que é uma vacina, quais os benefícios da vacinação em todos os seres humanos, desde da idade que nasce até 100 anos aí até, né? Então nós vamos tratar hoje do assunto da vacina. O que é a vacina hoje para o ser humano, para você que está nos assistindo, tá bom? Nós vamos conhecer os nossos apoiadores e a gente volta já então com o Dr. Antônio Carlos, conhecido como Praça, né? Dr. Antônio Carlos Praça, que vai falar para a gente das vacinas, da importância da vacina no ser humano. Você que procura segurança com eficiência, confiança e profissionalismo, conheça a Mega Segurança, uma empresa especializada em segurança patrimonial, urbana e rural. Segurança com escolta armada, com profissionais treinados e especializados em cuidar do seu patrimônio com total discrição e agilidade. Segurança para eventos, residências, pessoal e empresarial, pública ou privada. A Mega Segurança realiza projetos e consultoria em segurança para atender com atuação segura, ágil e eficiente. A Mega Segurança atua na cidade de Campo Grande, na rua Monte Belo, número 152, na Vila Rosa Pires. Mais informações 3383-6742 e em Dourados, na Rua Brasil, número 1565, no Jardim Maracanã. Mais informações 3032-2104. Comunicado importante para você que possui veículo, seja carro, moto, caminhão ou ônibus. Com a nova portaria do Detran, se faz obrigatória a vistoria em veículos com mais de 5 anos de uso. A Anex Vistoria realiza vistorias obrigatórias segundo a resolução do CONTRAN, que regulamenta a transferência do veículo entre proprietários ou mudança de localidade. Nesta vistoria, é verificada a compatibilidade da numeração do chassis e do motor com o cadastro nacional e estadual. A vistoria de avaliação do veículo visa identificar o estado de conservação de seus acessórios, numeração e histórico do veículo, apontando o real valor de mercado. A Anex Vistoria fica à Rua Estão Marques, 3455, Parque Nova Dourados. Maiores informações, ligue 67 3424 5604 8105 7104. Anex Vistoria, agilidade e confiança. Box 15 Celulares. Aqui você compra seu celular com garantia e segurança. Celulares novos e usados, acessórios como baterias, carregadores, cartões de memória e uma grande variedade de capas para proteger o seu aparelho. Você encontra também pendrives de vários modelos. O Box 15 conta com uma assistência técnica especializada para reparos e consertos. Compre o seu celular com garantia, procedência e o melhor preço da cidade. O Box 15 fica na rua Joaquim Teixeira Alves, número 2100, no centro de Dourados. Mais informações 9693-5270. Celulares com garantia e preço baixo você só encontra aqui no Box 15. Muito bem, estamos de volta, né, com o Dr. Antônio Praça, né, ele que é o diretor da Imunitas Vacinas. Doutor, fala pra gente, primeiramente, né, como é que está o senhor, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal 6, via Cabo TV, TV Grande Dourados, o canal da família douradense. O senhor vai falar pra gente hoje, vamos falar a importância, o frio está chegando, o inverno está chegando, né? A importância da Imunitas Vacina na vida do ser humano hoje. Pode fazer suas considerações, se apresentar? Bom dia, muito prazer. Foi uma grande satisfação estar aqui conversando com vocês e com toda a família douradense, para dar um esclarecimento maior sobre as vacinações. Bom, por que vacinar? Primeiramente, as duas ações mais importantes de saúde, que maior efeito, maior impacto tem na saúde, em primeiro lugar é a água potável,
que é o grande diminuidor das doenças. E, em segundo lugar, comprovadamente, são as vacinas. As vacinas têm um cunho pessoal, que é uma proteção individual a cada pessoa contra doenças que possam acarretar agravos à saúde. E do ponto de vista social, porque você vacinando todas as pessoas, você acaba diminuindo, e é um custo muito mais barato essas vacinas que são possíveis, essas doenças que são possíveis vacinar, elas são muito mais baratas você fazer com que a pessoa não fique doente do que tratar depois, que acaba ficando mais caro e pode causar complicações. Muito bem. Então fala pra gente, doutor, o que é uma vacina no ser humano, ou para o ser humano hoje? Sim. A vacina é nada mais nada menos do que a gente colocar dentro do organismo da pessoa um antígeno, isso é, um micro-organismo ou um pedaço dele que seja estranho, que pode causar uma doença, para o organismo conhecer aquilo, saber que é uma coisa estranha e aprender sozinho a se defender. Então, essa é a grande base da vacina. A gente apresentar alguma coisa para que o organismo aprenda a se defender sozinho. Aqui estou vendo aqui, quais os benefícios da vacinação? Aqui está dizendo assim, que estima-se que a vacina impede anualmente cerca de 3 milhões de mortes em todo o mundo. O que o senhor tem a dizer para a gente sobre isso aí, dos benefícios da vacina hoje? Se a gente comparar os dados hoje de mortalidade que existem hoje e o que existia antes de existirem as vacinas, mais ou menos na metade inicial, nos anos 30 para frente, antes no século passado, o índice de mortalidade por sarampo, gripe, todas essas doenças que são infecciosas, era muito grande. Então, hoje, a gente prevê que, se não houvessem as vacinas, morreriam 3 milhões de pessoas por ano vítimas dessas doenças, que hoje em dia elas não morrem mais porque elas são vacinadas. Doutor, fala pra gente como é que surgiu a vacina? Bom, os primeiros estudos com vacina surgiram mais ou menos há uns 300 anos atrás, quando na Inglaterra, principalmente foi o Jenner, o médico inglês, ele começou a observar que naquela época existia a varíola em todos os lugares, e ele começou a perceber isso que nas fazendas, aquele pessoal que trabalhava com a ordenha de vacas, essas pessoas tinham muito menos, quase não existia varíola entre eles. E a vaca, ela tem uma doença parecida que dá no umbre, nas tetas da vaca, onde se faz a ordenha. E ali ela formou as feridinhas e tem uma doença que formava umas feridas muito parecidas com a que a gente tem no ser humano. Então, você pensa, há 300 anos atrás não se conhecia quase nada, não existia nem praticamente uma medicina assim mais organizada. Então ele observou aquilo e ele começou a fazer o seguinte: ele experimentou nas crianças que ainda não mexiam com a ordenha, que também não tinham, indiretamente não tinham ainda a varíola. Ele começou a pegar a casca das feridas da vaca e fazer um tipo de um pozinho, alguma coisa, e injetava nas crianças, passava e tal. E depois ele pegou a ferida de pacientes com varíola e injetou, quer dizer, contaminou essas crianças, que ele achava, ele não sabia ainda por quê, que isso poderia dar certo, poderia proteger as crianças da varíola. E realmente ele notou que acontecia isso. Ele pegava o material das pessoas doentes, colocava naquelas crianças que ele inoculou aquele pozinho que ele tirava da vaca, e ele viu que aquilo dava certo, que não. Então a gente já tem também alguns estudos, alguns relatos que dizem que os chineses faziam alguma coisa parecida com isso. Então eram civilizações completamente diferentes. Eles, de alguma forma, eles entenderam isso, uma proteção contra alguns tipos de doença poderiam ser feitos, mas eles não sabiam ainda direito o que era e nem se sabia ainda, a medicina não chegou a esse ponto, não existia microscópio, nada disso. Não tínhamos noções nem ainda de micro-organismos. Então, empiricamente, ele conseguiu um resultado bom, e que hoje a gente trata o Dr. Jenner como um médico, já um visionário. Então, que a partir daí começou a surgir as primeiras vacinas, então. Exatamente. A partir dessa experiência. Os primeiros processos de vacinação, de proteção, né?
E justamente o nome vacina vem de vaca, quer dizer, vinha das vacas que o gênero usou para fazer aquele pó que protegia as crianças, mas ele não sabia direito o que era e nem se tratava com esse nome. E isso tem algum relato? Isso tem relatos da época dos ingleses lá, desse tipo de vacina. De comportamento, de né? experiência, uma coisa meio empírica. Certo. Doutor, fala pra gente então, voltando aqui então, o que são doenças imunopreveníveis? Imunopreveníveis, Isso. né? São doenças que, por exemplo? São doenças infecciosas que existem vacinas que podem proteger, porque você tem doenças infecciosas e que não tem como proteger ainda. Que tipo de doença? Então, doenças, por exemplo, sarampo, cachumba, rubéola, o rotavírus, a difteria, o tétano, a coqueluche, são todas doenças que nós temos vacinas. Nós conseguimos produzir antígenos que a gente injeta no ser humano e ele produz anticorpos contra essas doenças. Então já tem estudos desde basicamente da década de 30 do século passado que da técnica de promover, antes as vacinas, é lógico, eram feitas de uma forma um pouco mais rudimentar, aí foi se aperfeiçoando os métodos. Hoje, a tecnologia, você consegue fazer as vacinas com bastante eficiência e, é lógico, sempre o importante é que a vacina não tenha efeitos colaterais, como todo medicamento normalmente tem algum problema. Doutor, fala pra gente, com relação, vamos começar então, o ser humano ele é gerado no ventre da sua mãe, né? A partir de que momento, tá, se torna necessário ou obrigatório a vacinação? Sim. Já no feto, já no ventre da sua mãe? Quando está no ventre da mãe, o organismo, tem a placenta, ela não deixa passar muita coisa para a criança, ela protege a criança, é uma coisa natural. Então, a partir mais ou menos da 28ª semana, é interessante, porque a placenta, a criança já está quase pronta. Ela já começa a se preparar para nascer. Então, a partir daí, a placenta, o organismo é perfeito, né? Ela já começa a deixar passar alguma coisa. Então, tudo que a mãe teve de doença infecciosa e de anticorpo que ela tem, a partir daí ela já começa a passar para o filho. Então, essa criança começa a receber os anticorpos da mãe. Então, a primeira coisa que a criança recebe é aí. Então ela já nasce com mais ou menos com os anticorpos todos que a mãe já tinha. Só que o organismo dela não sabe que aquilo é anticorpo e não sabe que é uma proteção. No leite a mãe vai continuar passando anticorpos para a criança. E é mais ou menos por isso que no começo da vida da criança são muito poucas as vacinas contra os vírus nessa fase. Por quê? Porque a criança está com todos os anticorpos da mãe. Então, muito raramente uma criança com menos de 1 ano de idade, se a mãe teve a doença, a mãe passou bem os anticorpos, a criança dificilmente vai ter um sarampo, uma rubéola. Durante esse primeiro ano de vida da criança, esses anticorpos, é lógico, eles têm uma vida útil e eles podem ser consumidos. Então, a partir de 1 ano de idade, começa a ficar importante para a criança aí começar a receber as vacinas das doenças virais. Durante o primeiro ano de vida, ela recebe mais a proteção contra doenças bacterianas, difteria, tétano, coqueluche, muito poucas contra as doenças virais. Tem algumas também, mas o mais importante aí no caso para as virais é a partir de 1 ano. Certo. Doutor Praça, gostaria que o senhor deixasse para a gente, ao finalizar esse primeiro bloco, o endereço, o nome da sua empresa, o endereço, o telefone e o horário de atendimento aos nossos telespectadores. Perfeito. Nós trabalhamos ali, nós estamos localizados ali na Major Capilé 1422, que fica entre a Melvin Jones e Albino Torraca. Então, nesse trecho ali, nós temos a clínica ali, no caso o prédio chama-se Clínica São Marcos. Nós trabalhamos de segunda a sexta, das 8 às 11h30, da 1 às 6, e aos sábados, com exceção dos sábados assim meio perto de feriado, normalmente nós trabalhamos aos sábados das 9 ao meio-dia. Trabalhamos com todo tipo de vacina, aqueles que contempla no Plano Nacional de Imunização e também outras que não existem no sistema público,
que também são importantes e complementam sempre a proteção às pessoas. E o telefone? O telefone é 3421-0091. Muito bem. Nós estamos entrevistando o Dr. Antônio Carlos Praça, né, diretor da Imunes Vacina. Vamos conhecer agora os nossos apoiadores e voltamos já já com mais dicas sobre vacina, com mais informações importantes para você. Não saia daí. TV Grande Dourados, via Cabo TV, Canal 6, a TV da família douradense. Você que procura segurança com eficiência, confiança e profissionalismo, conheça a Mega Segurança, uma empresa especializada em segurança patrimonial, urbana e rural. Segurança com escolta armada, com profissionais treinados e especializados em cuidar do seu patrimônio com total discrição e agilidade. Segurança para eventos, residências, pessoal e empresarial, pública ou privada. A Mega Segurança realiza projetos e consultoria em segurança para atender com atuação segura, ágil e eficiente. A Mega Segurança atua na cidade de Campo Grande, na Rua Monte Belo, número 152, na Vila Rosa Pires. Mais informações 3383-6742 e em Dourados, na Rua Brasil, número 1565, no Jardim Maracanã. Mais informações 3032-2104. Comunicado importante para você que possui veículo, seja carro, moto, caminhão ou ônibus. Com a nova portaria do Detran, se faz obrigatória a vistoria em veículos com mais de 5 anos de uso. A Anex Vistoria realiza vistorias obrigatórias segundo a resolução do CONTRAN, que regulamenta a transferência do veículo entre proprietários ou mudança de localidade. Nesta vistoria, é verificada a compatibilidade da numeração do chassis e do motor com o cadastro nacional e estadual. A vistoria de avaliação do veículo visa identificar o estado de conservação de seus acessórios, numeração e histórico do veículo, apontando o real valor de mercado. A Anex Vistoria fica à Rua Estão Marques, 3455, Parque Nova Dourados. Maiores informações, ligue 67 3424 5604 8105 7104. Anex Vistoria, agilidade e confiança. Box 15 Celulares. Aqui você compra seu celular com garantia e segurança. Celulares novos e usados, acessórios como baterias, carregadores, cartões de memória e uma grande variedade de capas para proteger o seu aparelho. Você encontra também pendrives de vários modelos. O Box 15 conta com uma assistência técnica especializada para reparos e consertos. Compre o seu celular com garantia, procedência e o melhor preço da cidade. O Box 15 fica na Rua Joaquim Teixeira Alves, número 2100, no centro de Dourados. Mais informações 9693-5270. Celulares com garantia e preço baixo você só encontra aqui no Box 15. Estamos de volta com o programa Sociedade em Evidência pela TV Grande Dourados, via Cabo TV, a TV da família douradense. Entrevistado de hoje, Dr. Antônio Carlos Praça, ele que é da Imunitas Vacinas, né? E ele está falando para a gente da importância da vacina para nós, seres humanos. Para você que está nos assistindo, para você que tem aí filhos, netos, sobrinhos, e para você que tem qualquer tipo de idade que você tem, né? Eu acredito que nós até 100, 150 anos, se tiver, né, doutor? As pessoas podem estar vacinando. Mas, doutor, vamos voltando então à nossa entrevista, doutor. Fala para a gente quais os tipos de imunidade hoje que a vacina pode proporcionar ao ser humano. Normalmente o ser humano, como a gente estava conversando agora há pouco sobre a gestante, o ser humano normalmente ele tem dois tipos de imunidade. Aquele, por exemplo, que o bebezinho recebe da mãe, que a gente chama de uma imunidade passiva. Ele recebeu o anticorpo, mas ele não sabe de onde ele veio, como é que ele se comporta. E a imunidade ativa é o que a gente faz com a vacina. Nós injetamos a vacina e ele aprende a se defender. De uma forma geral, as vacinas elas trabalham com dois tipos de micro-organismos, porque pode ser bactérias, vírus. Eles podem estar vivos ou podem estar mortos, ou simplesmente os pedaços.
Então, através de estudos, as primeiras vacinas, e algumas ainda são assim hoje, são feitas com o que a gente chama de vírus vivos atenuados. Os vírus, eles estão vivos, eles são exatamente aqueles vírus que causam a doença, mas por algum processo, ou por passagem em outros animais, ou em meios de cultura, a gente tira aquela qualidade do vírus de causar a doença. Então, ele está lá, ele é igual ao da doença, mas ele não causa a doença. Então, a gente injeta isso, o organismo olha aquilo e vê aquilo, opa, aquilo ali é uma coisa estranha, é um bandido, eu preciso combater. Então, ele faz duas coisas principais, assim, a grosso modo. São as células de memória e os anticorpos. Os anticorpos vão lá e diretamente brigam com ele. E as células de memória, elas como se elas fotografassem, olhassem, vissem todo o perfil, tudo, e fizessem uma fotografia daquilo e guardassem. Porque um dia esses agentes podem voltar, então ela tem que refazer de novo os anticorpos. Ou seja, como um banco de dados. Exatamente, um banco de dados nesse sentido. Então, é isso que é importante. Tem algumas vacinas que elas fazem essa imunidade e, então, são vacinas vivas. Essas vacinas que a gente usa vivas, de uma forma geral, elas precisam ter um pouquinho de cuidado, porque uma característica importante quando você dá uma vacina é que a pessoa esteja com o sistema rígido. E hoje em dia a gente sabe que existem vários tipos de doença crônica que elas caem um pouco a imunidade. O diabetes, o próprio HIV positivo é uma doença que tira um pouco a imunidade. E essas pessoas precisam de vacina como as outras, como quem é assim, normal, que tem um sistema imunológico normal. Então, essas pessoas, por exemplo, as gestantes, as pessoas com HIV positivo e algumas pessoas que têm o sistema imunológico comprometido, elas precisam ter um pouquinho de cuidado só para tomar vacina. Então, isso nós orientamos e o sistema público também orienta certinho como é que deve ser dado. Em termos de reação adversa, as mães às vezes se preocupam muito. Mas o meu filho vai ter reação, vai ter isso, vai ter aquilo. Essas vacinas vivas, normalmente, o que acontece? Se ela tiver uma reaçãozinha, que é uma pequena, ela vai ter alguns dias depois. Por quê? Porque esses vírus precisam se incubar no organismo. Eles não chegam e vão causando um dano. Eles precisam se multiplicar. Então, seja, essas vacinas... Eles chegam no organismo, eles vão fazer um reconhecimento exatamente, uma pequena adaptação. Terreno, como é que é, tal. Enquanto isso, o nosso organismo está aprendendo como é que ele é a combater. Então, já estão se formando os anticorpos. Então, depois de uns 3 dias, o que acontece? Há uma pequena guerra ali entre aquele vírus que não causa doença, mas é igual ao vírus da doença, e o anticorpo. Então, às vezes, pode dar uma febrinha, a criança ficar meio chatinha, meio indisposta durante um dia. Então, precisa dessa incubação. Já as outras vacinas, como por exemplo a da coqueluche, que é uma toxina, ela já chega direto, já é alguma coisa estranha, normalmente é um pedaço, é uma proteína, é a toxina só. Então o que acontece? Nas primeiras 24 horas, quando dá uma reação, se é que dá, ela aparece logo de cara, assim, nessas primeiras 24 horas. A criança fica irrequieta, pode dar um pouquinho de febre. Então é por isso que a gente explica para as mães sempre que essas vacinas que são pedaços, que são partes, que não são seres vivos, elas dão uma reação assim logo imediata, nas primeiras 24 horas. E as outras que são de seres vivos, como por exemplo o do sarampo, ela vai dar, por exemplo, 3, 4 dias depois é que dá uma febrezinha, pode dar, né? Que a maioria das crianças não tem. Então essa um pouquinho a diferença. Muito bem, doutor. Fala pra gente agora, falamos da diferença das vacinas, né? Isso. Agora, fala por que existem vacinas que precisam de reforços? Isso, e importante. Quais são essas vacinas, né? Sim, nós comentamos agora que quando a gente faz a vacinação, existe um antígeno que entra e o organismo faz o anticorpo e a célula de memória. Então a célula de memória, às vezes ela leva um pouquinho mais de tempo para montar aquela foto, aquele banco de dados que nós comentamos aqui. Então, às vezes, o que acontece? É importante a gente, de vez em quando, dar uma relembrada no nosso sistema imunológico. Por isso que algumas vacinas, elas têm reforços. E hoje em dia, a gente sabe que esses reforços são importantes. Em primeiro lugar, na pré-adolescência, entre os 9 e os 15 anos de idade, é a hora que o sistema imunológico forma mais anticorpo, é quando ele trabalha melhor. Isso tanto faz para o sexo masculino como feminino. Para o ser humano, sempre entre 9 e 15 anos, é a época da gente vacinar, fazer reforços. Por quê? Porque é a hora que responde melhor o organismo. Então,
a gente faz o quê? Durante o começo da vida, faz algumas vacinas com reforço. Essa fase da adolescência é importantíssima para fazer os reforços de todas as vacinas. Todas as vacinas na adolescência funcionam bem. Elas dão boa resposta, formam anticorpo e formam também células de memória. Então, por isso que a gente dá esses reforços, é para o organismo dar uma relembrada, principalmente a célula de memória, porque se ela ficar muito tempo sem contato com a gente, acaba envelhecendo, as células têm uma vida útil, como o organismo como um todo tem. Então, é sempre bom a gente dar uma relembrada. Então, no caso, por exemplo, da pneumonia para os idosos, a vacina de pneumonia, praticamente, ela está no sistema de saúde desde 2010, mais ou menos. Então, quem nasceu antes disso, ou nunca recebeu, porque ela não existia, essa vacina, ela existia só no serviço privado e também não era muito difundida, ou então, se tomou, precisa de um reforço para quê? Para o organismo lembrar de novo, opa, chegou aquele negócio que causou, que nós tivemos que produzir anticorpo, vamos fazer de novo. Então, isso é que é o reforço, dá uma relembrada para o organismo novamente fazer o anticorpo. E por isso também, comentando, o que é um calendário vacinal também, que às vezes a gente vê muito na mídia e tal. Poxa, o calendário do idoso... Normalmente a gente visualiza um calendário vacinal em recém-nascidos, Isso, né? Exatamente. Então, hoje em dia, a gente tem o calendário do recém-nascido, tá? Mas tem o dos idosos, dos trabalhadores específicos. Por exemplo, quem trabalha com o público, os militares têm um calendário, porque eles têm certas atividades que existem doenças que eles estão em risco maior. Por exemplo, quem mexe com alimentos tem que tomar algumas vacinas, principalmente os adultos, quando vai trabalhar com isso, manipular alimentos, tem certas vacinas que têm que ser tomadas para quê? Para ele não contaminar o alimento que vai contaminar uma outra pessoa lá na frente da cadeia. Correto. Então, esse calendário serve, o calendário existe para os idosos, existe para gestantes, existem para os doentes crônicos, existe para os trabalhadores de várias áreas. O trabalhador braçal, por exemplo, ele está muito mais exposto ao tétano, está ali mexendo na terra, mexendo com alguma coisa que pode se machucar, então ele tem que estar sempre com essa vacina em dia. As gestantes precisam com certas vacinas, precisam tomar, certas vacinas não são indicadas. Por exemplo, as vacinas de vírus vivo não são indicadas na gestante, elas são indicadas antes da gestação, mas nunca durante a gestação. Por quê? Porque ela pode ficar doente? Não, mas existe o risco, ela está numa condição diferente. Então, o corpo está mais sensível. Exatamente, está mais sensível. Tem um outro ser sensível. vivo ali dentro desenvolvendo. Então, não vamos levar nenhum risco aí. Ou vacina antes, ou deixa para vacinar depois. Com exceção de algumas. Por exemplo, a da gripe é importantíssima na proteção da criança, porque quando ela nasce, ela está sem anticorpo praticamente nenhum. E ela está junto de quem está gripado. Eu aproveito aí para comentar uma coisa que a gente chama a proteção cocum, ou proteção de casulo, do cocum do inglês, o casulo. Por quê? Quando você recebe uma criança em casa, isso para toda a família é importante. Quando você recebe uma criança em casa, está cheio de gente em volta. Avô, avó, tio, as pessoas que trabalham na casa, o jardineiro, a pessoa que ajuda a mãe, que faz a comida. Então, o que ela tem? Elas precisam ser vacinadas, por quê? Porque existe uma coisa que chama vacinação de rebanho. Quando você tem todo mundo vacinado sobre várias doenças, não tem aquela doença, o agente não circula no ambiente. Então, ele protege quem não pode ser vacinado. Esse caso é a parte da vacina do nenê, da criança da poder. Mas você pode pensar a mesma coisa, por exemplo, numa casa onde você tem um diabético, que ele já tem uma imunidade comprometida. Se todos estiverem atualizados com a vacina, aquela pessoa, ela logicamente precisa tomar a vacina, mas também ela está indiretamente protegida porque os outros estão vacinados e a doença dificilmente chega naquele ambiente. Esse é o grande detalhe da vacina que o Sabin fez na década de 60 contra o poliomielite. Porque nós temos a vacina Salk, que é injetável, contra a poliomielite. Ele, na época, usou a vacina oral. Por quê? Nos países onde não tem esgoto, África, América do Sul, naquela época, na década de 50 e 60 do outro século, isso dava uma proteção. Quando você toma o nenê, aquilo vai para o esgoto, que ele toma a vacina e vai para o esgoto, no esgoto, esse vírus bom
que é o da vacina, é o mesmo do vírus selvagem. Então eles vão competir pelo... Então você vai diminuir a quantidade de vírus selvagem, que é o que causa a doença, no meio ambiente. Então, indiretamente, você protege a população inteira, inclusive aqueles que não tomaram a vacina. Muito bem. Doutor, fala pra gente agora aqui, há diferença entre vacinas do serviço público e as clínicas privadas? O serviço é diferente, é lógico, e as vacinas também são um pouco diferentes. Nós, nas clínicas privadas, nós trabalhamos, em primeiro lugar, com as vacinas em dose única, que não tem nenhum tipo de conservante. Normalmente, o serviço público, lógico, para adequar mais e melhorar a quantidade de pessoas, eles usam, às vezes, alguns frascos, que são os frascos que a gente chama de multidose, para 10 doses. Tudo. Esse frasco ele precisa ser um pouco manipulado, enquanto você tem 10, 15 pessoas para dar, então você tendo um frasco só, você barateia um pouco o custo. Mas você tem que manipular isso. Então, normalmente, essas vacinas têm um pouco de conservante. Por exemplo, o timerosal é um conservante que ele tem até um pouquinho de mercúrio. E às vezes as pessoas ficam com medo e veem na mídia alguma coisa falando sobre vacinas que contém conservante, até antibiótico, talvez elas precisam ter. E nós, no sistema privado, nós dificilmente usamos raramente ou nunca usamos esse tipo de frasco. Então, na realidade, o frasco que a gente usa, que é de dose única, ele não tem nenhum tipo de conservante, ele já vem pronto para ser feito. Então não é manipulado, já vem na dose certa, já está tudo prontinho, estéril, não tem nada que tem conservante, nada. Quanto menos coisa a gente tiver para injetar nas pessoas, é lógico, muito melhor. Então, menos reações, um trabalho mais eficiente para o organismo, fica mais limpo para o organismo fazer o anticorpo contra aquilo que interessa. Então são vacinas feitas com acelulares, com tecnologia que, em vez da gente pôr toda a célula dos agentes em contato, que vai formar muito anticorpo, a gente vai só com o que interessa. São 7, 8, 10, 12 proteínas que interessa o organismo reconhecer, então são só esses agentes que a gente coloca em contato com o sistema imunológico. Então o organismo ele trabalha de forma muito mais eficiente. Ele não precisa ficar se preocupando com outras coisas, que só aquilo que ele tem que fazer, que é por isso que essa fase é importante. Agora é fundamental lembrar, sempre a grande eficiência da vacina está também no calendário, que é na época certa, vacinar na época certa, na idade certa, no período do ano certo, e a pessoa ter o sistema imunológico normal e bem desenvolvido. Como eu falei, entre 9 e 15 anos, você vê que as vacinas do HPV, por exemplo, eles são feitos nessa faixa etária. Principalmente, eles são dados nessa faixa etária, porque nessa faixa etária que a resposta vai ser melhor. Porque, na realidade, ele está prevenindo ali uma doença, uma delas, que é o câncer de colo de útero, a outra são as verrugas genitais, mas o câncer de colo de útero, ele só vai aparecer na realidade quando a mulher tiver 40 anos de idade, daí para frente. Então, você dá numa menina de 10 anos de idade, ela só vai aparecer daqui a 30 anos, ela precisa ter bastante anticorpo lá na frente. E ela tem, hoje em dia a gente tem estudos sabendo que essa faixa etária é o que vai fazer mais anticorpo. Então, fazendo mais anticorpo, ela vai estar mais eficiente. Vai ter uma reserva lá. Tem uma reserva, a célula de memória tá fresquinha, tá funcionando a todo vapor. Então, ela vai produzir bastante anticorpo. Então, por isso que é importante o HPV, vacina da meningite, vacina da pneumonia, todas essas vacinas serem dadas nessa faixa etária como reforço ou como vacina principal, né? Muito bem, doutor. Nós estamos já com o nosso horário meio estourado, mas eu quero pedir permissão ao nosso diretor para fazer uma última pergunta que eu acho que é interessante, porque existe boatos, né, de que, por exemplo, a vacina hoje até eu tenho que tomar. Não tenho idade, mas vou ter que tomar. É a vacina da gripe, né? Tem muita gente que fala, não vou tomar a vacina dos velhos porque tem gente morrendo por causa disso daí. E aqui diz assim, quem tem alergia pode tomar vacina e a alergia a ovo, quem tem alergia a ovo também, essas coisas. Sim. Fala pra gente rapidinho isso daí. Isso é uma dúvida bastante comum. Porque especificamente é lógico, todo medicamento, se você olhar qualquer injeção e qualquer medicamento que você vai tomar por boca, você vê lá
que ele não é indicado no caso tem alergia contra algum componente da vacina. Então, se a pessoa tiver alguma alergia, mas o que a gente chama de alergia quando a gente fala de vacina são aqueles casos graves. Não é aquela alergiazinha, uma outra, a pele fica um pouco empipocada e tal, e não é esse o intuito. O problema é aquela pessoa que tem uma reação alérgica forte. Então, essa não pode tomar a vacina. E a gente fala em ovo por quê? Porque as vacinas para vírus, normalmente o vírus ele é cultivado em ovo. Alguns são em meios de cultura, mas é muito boa usar o ovo para fazer a cultura. O ovo da galinha. O ovo da galinha, exatamente. Então ele é feito ali. Só que ele não leva nada do ovo. O vírus é tirado dali e colocado. Mas ele teve um contato com o ovo. Então fica às vezes aquela preocupação de crianças que precisam tomar vacina abaixo de 1 ano e muitas vezes nessa faixa etária a criança nunca teve contato com o ovo. Então a gente não sabe se ela é alérgica ou não. Então, o que a gente faz é isso, é tomar um certo cuidado de observar a criança e os próprios, isso é importante muito a observação dos pais, principalmente nas crianças. Então, é por isso, mas são reações alérgicas muito fortes. Então, e o contato do ovo também é mínimo, porque a gente faz a cultura no ovo, depois você tira dali, aí você purifica tal para fazer. É que uma vez, é que antigamente não existia toda essa purificação que a gente tem hoje. Então, isso ainda vem um pouco da velha guarda, dessa preocupação com o ovo, porque antigamente era mais precária a forma de fazer a vacina. Então, tinha-se mais medo de dar essa reação. É a mesma coisa, as primeiras vacinas que foram dadas na década de 60, na década de 70 para a gripe, eram feitas com o vírus vivo. Então, naquela época, a gente tinha que tomar o cuidado que poderia dar a reação naquela época. Hoje não, hoje a gente faz a vacina, a gente já sabe que tem um componentezinho pequenininho, assim, que é o que é o responsável para a gente fazer a vacina, o organismo produzir anticorpo, e não tem como dar a doença. É a mesma coisa que você dizer assim, eu vou tirar um pedacinho de unha daqui, do vírus e fazer a vacina. Esse pedacinho de unha é o suficiente para o organismo, mas nunca vai dar uma doença na pessoa, aquele pedacinho do vírus. Correto. Tá? Então essa, às vezes é uma coisa que às vezes a velha guarda, e às vezes alguns idosos que já tomaram aquela vacina naquela época e ficaram doentes, eles trazem esse medo. Mas hoje em dia não precisa se preocupar porque não tem nenhum problema. Inclusive hoje nós das clínicas privadas, nós temos uma vacina um pouquinho diferente, um pouquinho mais completa, que existe ainda no serviço público. Aliás, isso é importante até a gente comentar. Às vezes, na clínica privada, a gente tem algumas vacinas um pouco mais modernas, porque a gente tem uma agilidade maior para comprar e ter esse... O governo, quando ele precisa de vacinas mais modernas, é aquilo, você que tem que fazer uma licitação, e ele tem que ver o custo. É lógico, são 250 milhões de pessoas no país. Você já imaginou se ele quisesse dar, por exemplo, vacina de HPV para todas as meninas entre 9 e 16 anos de idade? Eu acho que o dinheiro inteiro do Ministério da Saúde ia só nessa vacina. Então, a gente tem que pensar, escalonar, ver as que têm maior risco, ver a faixa etária, porque é importante também mulheres mais velhas tomarem essa vacina. Mas a prioridade, é lógico, eu acho que está certo, o governo está dando a prioridade para aquelas meninas mais novas, que é onde a resposta é melhor com o anticorpo. Então, quando a gente fala no serviço público, sempre o governo, o serviço público, ele tem que pensar no custo-benefício, porque ele é responsável por 250 milhões de pessoas. Então, a clínica privada, ela vem para completar esse serviço. Por quê? Por exemplo, qualquer garoto hoje, adolescente, que vai estudar, por exemplo, nos Estados Unidos, eles pedem para que se tome a vacina da meningite, que é uma vacina mais completa, com 4 agentes, que é a CWY. Por quê? Porque eles têm muito dessas meningites lá. E aqui o serviço público só tem um tipo de vacina, que é o maior predominante, a meningite mais predominante no Brasil é a C. Então o serviço público oferece essa vacina. Ele não oferece a outra que é mais completa, que tem muito doente lá, mas ele tem que se preocupar com os doentes daqui. Correto. Agora, essa molecada que vai estudar lá precisa estar protegida, senão ela vai ficar doente lá, e pior, vai pegar a doença de lá e vai trazer para cá. Então, o próprio, por exemplo, o americano, o canadense, pede para que esses estudantes tomem a vacina, se possível, aqui, ou quando chegar lá, na primeira semana já se vacine em algum local lá, por quê? Esse é um problema deles lá, mas ele fatalmente vai chegar para nós algum dia, mais cedo ou mais tarde. Então, para ter essa agilidade, o governo às vezes não tem essa agilidade e o custo também dessa vacina às vezes
Então tem que se preocupar com o pessoal daqui. Então a clínica privada às vezes cobre essa lacuna com uma forma um pouco mais eficiente. E que não muda nada a epidemiologia e a incidência das doenças no país. Porque o que é preocupação está dentro do PNI. Hoje nós temos 17 doenças que são todas utilizadas vacinas para combatê-las. Logicamente a gente tem uma vacina, como eu expliquei, um pouquinho diferente, para dar um pouquinho menos de reação, tal, para ser um pouco mais eficiente conforme a faixa etária, porque, como você falou, o governo não pode sair dando vacina de gripe para todo mundo. Então ele tem que se preocupar com quem? Com os idosos, com as gestantes e com os pequenininhos, que esses vão ter, a vacina serve de porta, abre uma porta para eles terem umas doenças ou complicar as doenças que eles já têm. Então esse é o principal que o governo tem que se preocupar. Então os adultos assim mais economicamente ativos, tal, então eles têm, lógico, que ser vacinados, mas o mais importante são as pontas das idades que normalmente dão mais problema. Muito bem. Doutor Praça, nós gostaríamos de conversar muito mais. Vemos que esse assunto sobre a vacina, ele é um assunto bastante extenso. Isso. Mas nós temos tempo, né? E eu gostaria que nesse momento o senhor deixasse aqui mais uma vez o endereço da sua clínica, o telefone, tá? E um convite para que as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que possam ir até a sua clínica, tomar essa vacina de prevenção. Fique à vontade, por favor. Sim, nós estamos ali na Major Capilé, 1422, no prédio que chama-se Clínica São Marcos, entre a Major Capilé, entre a Melvin Jones e a Albino Torraca, na Major Capilé. E nós trabalhamos com quase todos os tipos de vacina, orientamos, precisamos relembrar que a vacina é uma coisa hoje para todas as idades, para todos os tipos, para cada tipo de trabalhador tem um calendário próprio para ele. A gente costuma ter todas essas orientações. Nós também trabalhamos com a certificação da vacina para viajantes, ou a certificação Certificado Internacional de Vacinação Preventiva, tanto da febre amarela como das outras. O nosso telefone é 34210091 e o nosso site também, www.imunitas.com.br, também tem bastante orientação ali básica para a pessoa a qualquer hora, até com telefone celular, o smartphone você consegue ter alguma informação. O Facebook nós também sempre estamos colocando atualizações praticamente diárias para informar, o Twitter também, sobre as necessidades e as vacinações. E sempre lembrar, né, o seu médico é o grande aliado nosso, que vai orientar e vai te mostrar a necessidade e especificamente a gente vai trabalhar com as vacinas sempre dentro da maior segurança possível. Muito bem, doutor Praça, muito obrigado pela sua presença aqui na TV Grande Dourados, via Cabo TV Canal 6, no programa Sociedade e Evidência. Esperamos uma outra oportunidade de tê-lo aqui novamente para que possamos debater mais, conversar mais sobre vacinas necessárias para o ser humano. O senhor tenha sucesso, o senhor, a sua esposa, toda a sua equipe lá, e fica aqui mais uma vez o convite a você numa outra próxima oportunidade. Muito obrigado, agradeço.